De volta aqui para o segundo bloco do Café com Política, com Manuel Assad, né? Marqueteiro político, com quem a gente está tendo um bate-papo bem bacana aqui. E aí a gente falava de figuras notórias, conhecidas, Jean Willis, Romário, Tiririca. Mas temos exemplos, inclusive locais, Manuel, de pessoas que não têm relação nenhuma com a política e são empurradas para ela e que são pessoas com pouca instrução, pessoas que arriscam na política sem o menor fundamento. Como é que é trabalhar a imagem de quem, não, às vezes, não tem tanta coisa para se vender em termos políticos? Tem duas formas em que um cara desse se envolve. Tem quando o partido quer empurrar lá o cara para ter um número de candidatos e tem quando o cara é nomeado a um cargo comissionado, né? As duas formas para a prática são ruins. Mas quando a gente tem um candidato que tem muito pouco vínculo para político e tem muito pouco que vender, nós vamos ter que criar isso. Tem que arrancar valor de algum lugar. Então nós vamos ter que criar. E aí, muitas vezes, esse cara ele depende de um trabalho que vai além do trabalho no período eleitoral. Aí tem que começar antes. Antes. Nós vamos ter que começar antes, nós vamos ter que começar a fazer esse cara se envolver com algum projeto social, nós vamos ter que procurar um público, nós temos que entender. O primeiro passo é conhecer o cara, quem que ele quer representar, o que ele quer fazer, qual bandeira que ele carrega. O cara tem que ter uma coisa, não é possível que nós vamos ter um candidato que não tenha nada disso. Na verdade é possível sim, mas... O cara tem que ser muito vazio, né? Então assim, o cara sempre vai carregar alguma coisa ou vai defender uma bandeira. Porque o principal é a gente conseguir identificar para quem que a gente vai vender ele. Muitas vezes a gente não precisa, se for, por exemplo, um candidato ao legislativo, a gente não precisa vender ele para um público no geral. Nós vamos vender ele em nichos. Uma comunidade. Nós vamos vender ele em nichos. Né? Por um cargo executivo é um pouco mais difícil, porque aí eu vou ter que falar para todo mundo. Né? E o cargo executivo no Brasil, historicamente, ele tem um glamour. Exceto pelo governador, que todo mundo não sabe muito o que o cara faz, mas o prefeito e o presidente têm um glamour. São cargos, o que é bom e ruim para eles, né? Porque é bom porque o cara tem poder, o glamour, e é ruim porque acaba tudo a culpa sendo deles. A culpa sempre é deles. Mas a gente sempre vai achar ali alguma bandeira que o cara carrega, algum nicho do mercado eleitoral que a gente consegue vender esse cara. Hoje a gente, o governo federal está passando por uma situação complicada, o presidente Dilma, né? Escândalo da Petrobras, inflação alta, o dólar está em alta, preço da gasolina, matrizes energéticas, né? Também tivemos problema do ano passado para cá. Quer dizer, são coisas que vão respingando desenfreadamente no governo federal. Como lidar numa situação dessa? Como convencer, por exemplo, a presidente se fazer convencer, ou fazer o público convencer de que ela não tem absolutamente nada com isso, que são, como ela mesma mencionou, né, em alguns de seus discursos, olha, isso não é o governo federal, isso é o mundo, é uma crise mundial. É fácil transparecer isso? Não. É muito difícil e a população não compra isso. Esse é um produto ruim. Porque o que acontece? Nós tivemos, inclusive, nos pronunciamentos, os panelaços, que a turma da esquerda diz que é o gourmet, né, e não dá muito valor para aquilo, mas a gente tem que escutar, porque aquele barulho foi nas classes mais altas, mas o discurso dela... Foi, inclusive, no Dia Internacional da Mulher. Da Mulher, exatamente. E ela deixou por último para fazer o pronunciamento da coisa boa, como se diz o happy end no jornalismo, e que foi muito ruim aquele discurso dela. A Dilma está com um problema, a equipe dela tem errado muito. A população ela é muito sensível ao que está acontecendo no dia a dia dela. Para a população é muito difícil comprar essa ideia de uma crise mundial. Isso não funciona. Se ela entrar no supermercado e ver que o preço está alterado, que a gasolina está mais cara... Ela vai achar ruim. E ela vai colocar a culpa no presidente. A culpa é do presidente? Por todos os problemas que a gente passa no Brasil? Não. Tem muita coisa que a culpa é do Congresso. Ou do governador, do prefeito. Ou mais ainda, a culpa é nos temas nacionais. A maior responsabilidade talvez seja do Congresso. O Congresso, apesar de ser muito pouco
ter um glamour baixo, né, e ser pouco olhado, o Congresso hoje no brasileiro é um Congresso muito poderoso. Ele que vai colocar em votação, principalmente o presidente da Câmara, que hoje é o Eduardo, ele é um cara que tem muito poder, ele que vai escolher as temáticas que vão para votação. Ele que vai engavetar o que ele não quiser. Então, muitas vezes, a presidente... É corresponsável, no mínimo, pelas coisas então, que assim, estão acontecendo. a presidente tem, claro, o poder do veto. Mas, na política, a gente sabe que isso não funciona bem, porque nós temos a nossa democracia é uma democracia do governo da maioria. O governo da maioria é aquele governo que fez acordos, muitas vezes, com o diabo. Né? Então, vai pagar por eles. Vai pagar por eles. Então, assim, o cara tem um governo de coalizão, ele vai ter que escutar todo mundo. Ele não vai conseguir tomar decisão sozinho. Mas o que fazer numa situação dessa, então, Manuel? Do ponto de vista de alguém que pensa um marketing político, né? Nós vamos ter, assim, aí quando eu até falei que eu acho que a equipe da Dilma tem errado, porque eu não acho que ela comunicação, melhorar a comunicação? Melhorar a comunicação, ter uma comunicação mais transparente, menos rígida. A Dilma tem aquela imagem sisuda, né? Ela é péssima nas câmaras, ela é péssima para falar na Câmara, em frente à Câmara. Então, eu acho que ser um pouco mais transparente e ser mais didático. Mais didático, porque você falar, nós estamos vivendo uma crise mundial, isso não é didático, cara. Por outro lado, embora tenha dificuldade de comunicação, o PT vai chegar a 16 anos, nada menos do que 16 anos de mandato de governo no país. O que mostra que aquela disputa com o PSDB quase que já não acontece mais. O PSDB definitivamente não consegue se comunicar, né? Quais as falhas você percebe nos tucanos? Na verdade, não é um erro dos tucanos isso, é um acerto do PT. Sim, tem esse... Não vão olhar o copo metade vazio, metade cheio. Por que é um acerto do PT? Na formação do partido, ele foi formar bases. O PT é um partido que tem base, e no Brasil é o único partido que tem base grande. Historicamente, o PT sempre teve 30% de preferência partidária no país, e isso é um número assustador. O que tem mais preferência partidária em segundo lugar é o PMDB com 10%. O PSDB tem 5%. Então, o acerto do PT é histórico. O PT, lá no início da redemocratização, foi formar bases. Então, claro que faltava ter o produto ali, o commodity beneficiado. Mas o PT trabalhou essa base bem. E isso é um grande acerto do PT. Só que 16 anos no governo prejudiciou o PT ficou prejudicado. Porque hoje é o partido que tem mais antipatia também. Hoje nós temos uma tendência, nós temos uma tendência antipetista. Nós temos uma tendência antipetista e isso está crescendo à medida que os movimentos de ultradireita no Brasil estão crescendo. Então é um acerto do PT essa questão de ter conseguido chegar no poder e se manter, e não significa que o PSDB tenha errado. Eu acredito que, às vezes, o PSDB errou politicamente, nas alianças, nos posicionamentos. Eu acho que o Brasil ele perde muito na questão de oposição por oposição. Eu acho que a gente já devia... O Brasil precisa que a política evolua disso. Independente de quem seja no poder, se é o PT ou se é o PSDB, a gente tem que governar para todos. Então, eu acho que num governo muito popular do PT, um governo de maioria, que nos 8 anos do Lula, principalmente, governou muito para a maior parte da população, fica ruim para o PSDB bater nisso. Bom, muito bem, Manuel. Nosso segundo bloco está se encerrando. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco daqui do Café com Política.